E a Copa tá chegando, né, gente? Ah, A Copa. Que delícia. Pô, eu tô preocupado. Como é que eu vou escrever a dissertação durante a Copa? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais sombrio de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana, Oi. o André Barcelos Oi. e o Lucien Chalsar. Oi. E nesse programa nós vamos conversar sobre o filme L'Ombre des Femmes, A Sombra das Mulheres. Valeu. Porque mas em breve a gente vai discutir sobre as versões de título desse filme. É um filme do Philippe Garrel, diretor francês que também fez Amante por um Dia. Acho que Filme que nós conversamos recentemente. Acho que faz uns 3 programas atrás a gente falou sobre esse filme. E A Sombra das Mulheres estava passando por aqui também, então a gente decidiu fazer. O filme começa apresentando o casal Pierre e Manon. Ele é um pouco sisudo e calado, ela sempre com um sorriso no rosto. O Pierre é um documentarista e ela trabalha com ele, além de ser casada com ele. Trabalha com ele como supervisora de script e editora. Os dois estão produzindo um documentário sobre a resistência francesa durante a ocupação da Segunda Guerra. Parece eles entrevistando um ex-resistente, buscando uns filmes antigos em arquivos. Numa dessas visitas nos arquivos, o Pierre acaba conhecendo a Elisabeth, que é estagiária no lugar, com quem ele começa a ter uma relação extraconjugal. Eles passam alguns meses nesse relacionamento, e enquanto isso a Pierre e a Manon estão trabalhando no filme, e a Elisabeth meio que espiona eles de vez em quando. Você vê os dois casados que são um pouco meio distantes, e que a Elisabeth está muito apaixonada pelo Pierre, mas ele é uma pessoa muito distante até dela. Um dia a Elisabeth vê a Manon num bar com outro cara, traindo o Pierre. Ela decide não falar nada pro Pierre, mas fica meio mal assim. E passa um tempo, um outro dia ela vê eles de volta e acha que isso é meio que um sinal, e decide contar pro Pierre que viu a mulher dele traindo ele. O Pierre acaba confrontando a Manon, e ela tipo diz: não, foi só uma coisa, eu amo você. Eles acabam ficando juntos ainda assim. Ela promete nunca mais ver o cara, mas a relação deles não segue boa assim. O Pierre faz uns comentários meio maldosos, ele tem meio com amargor no fundo. Um dia a Manon pega o Pierre espiando ela, conversando com a mãe dela e uma amiga, e ela confronta ele, e aí eles têm uma briga, e ela fala: não, eu sei que você está me traindo por causa do jeito que você estava agindo, porque você não demonstra que me ama. Eles têm uma grande briga, e aí o Pierre fala umas merdas assim, e ela decide ir embora, ele manda ela embora e eles terminam. Aí passa um tempo, você vê um pouco os dois sozinhos e mal, e depois de um ano eles se reencontram no funeral do ex-resistente que eles estavam entrevistando. A Manon conta pro Pierre que ele era um traidor, um mentiroso, que nunca foi membro da resistência, ele só contava essas coisas. Entregou os colegas, na verdade, que eram, né? Eles saem da igreja e começam a falar que tá tudo uma bosta, que a merda da vida tá ruim um sem o outro, e se abraçam, e o Pierre quase morde a Manon. Ele morde, na verdade. E curioso, a gente tá fazendo esse filme do Philippe Garrel, relativamente próximo a ter feito o anterior dele. Os dois fazem parte de uma trilogia, segundo o Garrel, que tem temas similares, uma forma bastante também similar. Acho que a gente pode começar por aí. As semelhanças que a gente vê entre A Sombra das Mulheres e o Amante por um Dia, né? Uhum.
Eu acho que a primeira coisa que eu noto é uma simplicidade nos dois filmes. Não sei se no Garrel mais antigo é assim também, mas são tramas que acontece pouca coisa, assim, né? É meio banal. Eu acho que o Amante por um Dia é mais etéreo até, né? É sobre um hiato mais do que qualquer coisa. Então fica muito nas sugestões, na atmosfera. Esse eu já diria um pouco mais romanesco, assim, tem conflito, as coisas acontecem mesmo. Mas os dois não deixam de ter uma simplicidade e uma banalidade. Sim. E são filmes bem curtos, né? Assim, acho que esse tem entre 1h10 e 1h15, assim. E o outro, acho que por aí também. Acho que talvez um pouquinho mais, mas também tem mais coisas acontecendo um pouco. Realmente, acho que esse filme é mais objetivo, digamos assim, em termos de... Como é que dizer? Mas ele é muito direto nas ações, ele é bem enxuto, né? Na narrativa, assim. Eu sinto também que ele é sucinto e os pontos de virada se dão em poucas cenas e rápido, assim. Eu fiquei bastante surpreso que o momento em que o Pierre confronta a Manon pra dizer que eu sei que você tá me traindo, nem existe no filme, assim. É tipo, eles acabaram de falar isso e eles estão nessa pós-discussão, tipo, mas eu ainda te amo, mas isso foi só uma coisa, assim. Tipo... Sim, ele tem uma narração em voice off, né? Como também tem no Amante por um Dia. Mas acho que nesse ela ainda é mais precisa, assim, digamos. Ela coloca coisas mais claramente, né? E esse narrador, ele é um narrador que sabe um pouco dos sentimentos dos personagens, assim, também, né? Ele chega até a... Ele pensa um pouco, ele resolve pensamentos dos personagens, digamos, né? Sim. E comenta pensamentos que... Por exemplo, do Pierre, assim, o fato dele trair a Manon e achar que isso é natural porque ele é um homem. E ao mesmo tempo ele saber que isso é uma mentira, assim, que ele sabe que isso não faz sentido. Sim. Ele sabe que isso é também uma proteção que ele pode usar para não se sentir tão culpado. Ele fala a dupla moral dos homens, né? Tipo, é poder dizer isso, saber que é errado e mesmo assim saber usar isso como ser um homem como desculpa por fazer isso. Né? Os dois filmes têm narradores, só que o Amante por um Dia é uma mulher que narra. Né? E esse é um homem. Que é o Louis Garrel, que é o Louis Garrel, filho do Philippe. Vocês diriam que o Pierre é o protagonista desse filme ou não? Eu acho que fica um pouco... Nesse filme ainda mais dividido entre ele e a Manon. Mas no começo você vê algumas cenas mais focadas na Manon. E eu acho que ela é um personagem mais expressivo durante o filme, sabe? Ela tem... sei lá... Uma gama de emoções maior, né? O Pierre, eu tenho a impressão de que ela é uma pessoa muito fechada e que não quer lidar com nada e só quer seguir em frente do jeito confortável que tá. Mas não sei, assim... eu não sei exatamente confortável, assim, mas eu concordo com ele ser, sei lá, fechado, né? Mas ao mesmo tempo, talvez ele seja o protagonista enquanto são as ações dele que no fim que movem um pouco a história, né? Ele ter esse caso e aí, por causa dessa frieza dele, que de alguma forma ela se sente distante dele... E depois é ele que manda ela embora e tal, né? Mas não sei, difícil talvez falar em protagonista nesse filme, na verdade. Acho que assim como Amante por um Dia é um filme bem também minimalista, como tu até comentou, assim. E apesar de também ter colocado que esse é mais romanesco, sei lá. Mas as coisas acontecem também com um ritmo... meio um ritmo da vida, assim, né? Um ritmo meio... Mas eu sinto que esse tem mais definição do que o outro, né? O outro parece mais ritmo da vida, de nada acontecer mesmo, né? Esse
Sim. Esse você tem ações encadeadas e Tem conflito mais, e sim. resolução, né? Eu tava até conversando com o André outro dia, como pra mim esse talvez seja o pior filme do Garrel e ao mesmo tempo eu ainda acho um filme bom, mas é um filme bem esquemático, assim, né? Ele tem a ver com isso, com colocar essas ações também que vão ser importantes, mas, por exemplo, normalmente os personagens do Garrel, masculinos ou femininos, independentes, são bem complexos, assim, e tal. E os personagens masculinos são muito sensíveis sempre, né? São, sei lá, normalmente artistas, intelectuais e que sofrem muito, assim. Não é que esse personagem não sofra, ao contrário, eu acho que ele sofre bastante. Mas ele é a figura talvez mais masculina dos filmes do Garrel, assim. Ele, tipo, aparece, sei lá, consertando a maquininha pra mulher, assim. São ações que normalmente não teriam no filme do Garrel, assim, sei lá. E aqui estão, acho que pra mim, de um modo meio esquemático, nesse sentido de mostrar um cara mais masculinizado. Ele vai lá e carrega o filme meio que pra conquistar a menina que ele tá afim, sei lá. Ele tem esse comportamento mais macho alfa, assim, meio estranho para os filmes do Garrel, sei lá. E eu acho que isso acaba tornando, às vezes, o filme mais esquemático. Sim, ele vai demonstrar mais sentimento mais pro final mesmo, quando ele fica incomodado que descobre a traição e depois quando você vê que quando eles terminam, tem algumas cenas dele sozinho, assim, com lágrimas nos olhos, assim. Sim. Mas tirando isso, ele é um Daniel Craig e só falta manter umas porradas. Sim, e a última cena que meio que reconcilia os dois é quando ele fala que se sente perdido sem ela, assim, né? Enfim, ele mostra a fragilidade, assim, né? Mas eu acho que ele já tinha... Mostra pra ela a fragilidade. Pra ela. Porque aí, ao mesmo tempo que eu acho que o filme tem essas coisas mais esquemáticas, até o personagem do amante também é um personagem que tu não entende muito a relação dele com a Manon, assim, né? Sim. Tu vê eles juntos e é bem a imagem do casalzinho ali, tipo... Sim. Eles só aparecem, sei lá, de mãozinha dada no café, ou ele passando a mão no cabelo dela, é bem, tipo... Sim. Não aprofundado, assim, né? É muito... Parece nessa coisa de agilizar um pouco a história. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, quando tudo isso meio que parece que vai funcionar também para ter esses momentos mais livres e mais carregados de sentimentos, do tipo, quando o Pierre tá lixando a parede, assim, e meio que começa a sofrer, assim. Eu acho aquilo muito bonito, assim, aquela cena toda e tal. Sim. Mas eu acho que, no fim das contas, o Pierre acaba uma construção mais desleixada pra mim, sabe? Eu acho tanto a Manon quanto a Elizabeth personagens muito mais interessantes desde o começo. Tem muito mais nuance, você sabe muito mais do que elas estão pensando e interessadas, assim, tipo... O próprio Garrel comenta isso numa entrevista, porque esse filme, assim como os outros, foi escrito... Os outros que a gente comentou, né? Foi escrito meio... Não a 4 mãos, sei lá, 16 mãos, na verdade, 4 pessoas. 8. Não, mas... Haja mãos. Eu fiz a conta das mãos e dobrei, desculpa. E na real, só 4 mãos mesmo, porque as pessoas escrevem com uma mão só. Com uma mão só. Não igual piano, aquelas tocam. Enfim, mas ele escreveu com ele e o Jean-Claude Carrière, que é um roteirista que trabalhou com Buñuel, por exemplo, com Godard, um roteirista já... o Garrel chama ele de um roteirista clássico, assim, apesar de ter trabalhado com diretores super modernos, né? Mas, e com a esposa atual do Garrel, a Caroline Derroux, sei lá, e a Arlette Langman, que acho que trabalhou com o Pialat. E ele fala que, assim, talvez o fato dele ter meio que desejado escrever com essas mulheres
especialmente pensando em escrever os personagens femininos, provavelmente ajudaram a eles serem mais complexos, assim, porque teve, sei lá, além do que já seria um olhar dele, ainda teve esse olhar específico delas, assim, sobre elas, assim. Mas enfim. Mas eu concordo contigo, eu acho que a personagem da Manon é mais, talvez mais mas será que os homens não são mais simples, geralmente? Então, aí que tá... homens que se veem como machos, assim, como... Talvez isso seja um pouco da visão do filme, né? Isso de talvez pensar que o personagem só é desleixado talvez seja uma opção, assim, né? Sim. De abordar e de construir esse personagem, assim. Uma coisa engraçada é que tu falou sobre o esquematismo do filme, que talvez ele seja um pouco menos Garrel do que normalmente é. Mas do que eu vi por cima, assim, é um filme que foi mais bem recebido pelo público. É um filme que fala mais com o grande público. Ele rodou um pouco pela mídia francesa, assim, as pessoas, sei lá, então tem esse contraponto, né? Ele é menos Garrel, mas ao mesmo tempo ele é mais popular. Ele é mais popular. Ele é mais ativo, né? A ação dramática está mais em primeiro plano do que essa dispersão dos gestos que a gente tem em outros filmes do Garrel. Assim. Essa dispersão e também essa conjunção ao mesmo tempo que ele consegue fazer nessa dispersão de juntar um monte de sentimentos, um monte de temas, sei lá, em um sentimento, sei lá, e que assistindo o filme no cinema, sei lá, não na vez que eu fui ver contigo, André, mas quando eu fui ver a primeira vez, que era domingo, tinha uma sala mais cheia, o público reagia muito no filme, assim, e isso me lembrou até, às vezes, um pouco uma reação de novela, assim, por ser um assunto muito também popular, né, que é essa coisa da traição do casal que se desfaz e volta, e tipo, o pessoal achou muito engraçado eles voltarem no final. Sim. E ao mesmo tempo eles riam muito de tipo quando ela falava que a flor era um sinal de quando o marido traía normalmente e tal, a galera se mijava de rir assim, com esse tipo de coisa. Mas é engraçado. Ao mesmo tempo que eu acho ele meio esquemático nessa estrutura, eu acho que ele também é muito bem escrito, assim, bem escrito principalmente em termos de diálogo, assim. Sim. Eu acho os diálogos muito sutis, então eu acho que também o pessoal ri, talvez por se identificar, mas também por ser muito sofisticado, tipo de escrita dos diálogos, não sei. Mas eu acho curioso, assim, vamos lá, a coisa de... Tu tem dois aspectos no filme, um que é o final feliz, que o personagem do machão ali acaba se mostrando frágil e daí eles se reconciliam e retomam o relacionamento. Então o filme aponta para uma possibilidade de relação entre as duas personagens, né? Por outro lado, tem esse narrador que às vezes eu sinto que tem um pouco de um pezinho na crítica ali em relação ao personagem, né? Sim. Então todos, eu não sei, eu acho que o filme não tem exatamente um discurso unilateral, assim. Isso eu fico meio perdido com o filme. Tudo bem, tem um lado do esquematismo ou da ação dramática tá mais em primeiro plano do que o que a gente tinha comentado sobre o Amante por um Dia, do presente da filmagem, um pouco mais não gestual no sentido de um gesto fechado, mas de uma espontaneidade do gesto, assim, tá? Mas por outro lado eu sinto o Amante por um Dia, o discurso me parece mais fechado no Amante por um Dia do que nesse. Nesse eu sinto que o fim do filme ele não tá me apontando exatamente para algum pensamento sobre a vida. O Amante por um Dia eu acho um filme mais tem um recorte trágico, assim, não sei, ou pessimista, que ele constrói uma trajetória lá da garota que reentra na vida do pai. Quando finalmente o pai se separa, ela retoma o relacionamento que ela inicia o filme, né, se separando, né? Então tu tem por mais que durante o filme tu tenha esses momentos soltos,
de não ação, assim, acho que a construção do filme como um todo se fecha melhor e, não sei, me faz pensar um pouco mais do que esse. Faz bastante sentido isso que tu tá falando, acho. Eu concordo, mas eu ainda acho também o fim do Amante por um Dia deixa um gosto estranho, assim, de tipo, parece ser falso, assim, sabe? Parece que vai acontecer coisas piores, assim. Ela se reconcilia lá com o Mateu e não parece uma boa coisa, assim, nem pro pai, nem pra ela. Esse filme já ele parece um pouco mais redondo, assim. O longo percurso para esses dois viverem, enfim, felizes para sempre. A segunda vez que eu vi, eu ainda aí fiquei um pouco mais abalado, tipo, de talvez seja só oportunista dos dois que passaram um ano fudidos. Agora a gente se reencontrou e... Sim, né? Então, não sei se não tem um pouco de ironia aí no filme também. Mas a princípio eu não senti essa ironia logo de cara, assim, no Amante por um Dia já era muito esse final feliz falso, assim, pra mim. Sim. Que não, aí é que tá, é que eu não vejo Amante por um Dia como um final feliz, assim. Pra mim é ambíguo, não, mas eu sinto mais o peso da separação do Gilles lá, do Lizzie. Mas em relação ao todo do filme, eu acho que eu saio mais satisfeito do Amante por um Dia por ter eu acho que eu sei o que ele tá me falando melhor, que aqui esse filme ele parece uma fatia da vida de um casal que me parece um pouco geral demais, sabe? Genérico demais, bem isso. O Garrel tem umas coisas particulares no processo de criação dele, né? Tipo, ele filma na ordem cronológica da narrativa e faz bastante ensaio e geralmente faz só um take, assim. Sim. Ou até o take dar certo, não tem repetição de take. Pelo que eu sei, pelo menos isso até esse filme tava valendo. Eu não sei a coisa da ordem cronológica. Tava, sim. Tava, sim. E os atores falam que o que ele orientou foi justamente assim, de pegar essa história genérica de traição e reconciliação, que é universal, e preencher ela com a experiência pessoal deles. Então, não tá só no roteiro também, tem um pouco de criação ali nos ensaios que acho que o filme consegue, sei lá, ter a proeza de ser interessante mesmo com uma história genérica. Isso, acho que é por conta de... com certeza. Sim. Eu, especialmente, acho a Elizabeth incrível, assim, a atuação dela é muito boa. Sim. A forma como ela se move e fala as coisas e a feição dela constrói muito mais sobre o que ela tá pensando do que ela tá dizendo às vezes. Sim. É outra atriz, acho que é Lena Pogan, eu acho, um negócio assim. Ela é outra atriz que, assim como a atriz do Amante por um Dia, que veio das aulas do Garrel no conservatório, assim. Também da revelação garreliana. Mas nesse filme eu acho que se destaca também a Manon, assim. Esqueci o nome dela agora. Acho que é Clotilde. Claude, sei lá, uma coisa assim. Clonon, sei lá. Mas o Garrel comenta também nessas entrevistas sobre como ela é o tipo de pessoa que domina a cena, conduz o espectador, assim, e tal. Atriz técnica. Mas, enfim, sobre o final do filme, eu até comentei com o André antes, assim, eu me lembrei muito do Raio Verde, do Romer. E agora eu lembrei um pouco do Viagem à Itália também, por conta do casal que se separa e volta, assim, mas porque esses dois filmes, de certa forma, eles terminam com uma coisa meio milagrosa, assim, né?
E eu acho que esse filme não deixa de ter um pouco o milagre do acaso, como tá nos outros que eu citei. Por eles se encontrarem por acaso nesse encontro No funeral? Do funeral, do ex-veterano, que no fim não era um impostor, assim, e meio que como se essa coisa da revelação de que ele era um impostor também liberassem eles pra, tipo... É tipo isso, o cara leva uma mentira até o fim até o túmulo, assim, né? Por que a gente não pode se livrar dessa mentira que é, tipo, sei lá, não se gostar, sei lá, e voltar a ficar junto, assim, é tipo... Não, meio que, pra mim isso meio que é um gesto de liberação, assim, a morte daquele cara. Não é exatamente essa interpretação que eu não consegui fazer agora. Mas faz um pouco de sentido. Não, termina de falar o que você tá raciocinando. Não, só pra terminar. E aí, enfim, aí eles... Ali eles vão conversando e eles decidem que eles podem ficar juntos e, tipo, tem aquela mordida do ator ali, né? O Pierre morde a Manon, assim, no rosto e eles tomam um susto e é um momento de grande felicidade. Acho que isso me lembra muito o Raio Verde, quando aparece o Raio Verde no final e tal. E é esse momento, assim, de... sei lá, um milagrezinho, sei lá. E eu acho que como... O que eu gosto também, só pra concluir, da coisa do esquematismo que termina nesse gesto super rápido, assim, e que tá captado ali, e isso pra mim ao mesmo tempo é bonito, apesar do que o filme sacrifica pra chegar nisso. Desculpa. Não, eu acho que talvez o que eu vá falar continua o que tu tá colocando, assim, de que tu tem esse esquematismo e que talvez... pelo que a gente já conversou, a gente desgosta um pouco em relação a outros filmes do Garrel, né? Mas tem um dos pontos que a gente tocou pouco, que é esse personagem do ex-resistente, que é um farsante, assim, né? Então, é um filme em que um dos personagens está fazendo um filme que, no fim das contas, é um filme sobre uma farsa, assim. Então... E que... quando eles descobrem isso, provavelmente vai salvar o filme deles, porque não parece ser tão bom ou interessante, original. Sim, é a possibilidade do recomeço também, né? Sim, pois é. Acho que a gente não pensou muito ainda a relação que tem, né, esse paralelismo, assim, entre as mentiras deles, da relação deles, e a mentira do cara com quem eles estão fazendo um documentário, supostamente buscando uma verdade de alguma coisa, assim. E que a mentira, no fim das contas, vai ser o mote do novo filme, né? Essa coisa da mentira também me veio à cabeça enquanto eu estava vendo o filme, do paralelismo das mentiras. Tem uma escolha primeiro de não dizer e aí depois de mentir, né? Assim, tem uma segurada. Não sei, o que eu acho interessante a respeito da mentira é admitir que a gente mente, assim, né? Que tem algo de ruim em todo mundo, assim, ninguém é perfeito e as coisas dão errado e sei lá, mentir faz parte. Todo mundo, sei lá. Sim. Não tem um julgamento do narrador, parece, a respeito disso, assim, sabe? Talvez do narrador geral, assim, né? Ou tu tá falando do narrador... Não, tô falando do narrador geral, Que o narrador Louis Garrel até aponta a hipocrisia do Pierre um pouco. Essa coisa de emplacar a leitura da trilogia como a ver com a sexualidade da mulher ou o desejo da mulher, não sei, não funciona muito bem pra mim, na verdade. Acho a figura do Pierre muito forte nesse filme, assim, ele comanda mais ou menos os acontecimentos e parece que as duas mulheres estão um pouco em função dele, assim, de certa maneira. Sim, e aí talvez a gente possa entrar na discussão do título do filme, né? Que em francês é literalmente A Sombra das Mulheres, com o artigo sem crase, né? Tipo, a sombra mesmo. E tanto em inglês quanto em português tá tipo A Sombra, com crase, tipo, sob a sombra. Sim, E aí, enfim, esse filme, a gente não falou muito por que a gente está falando sobre ele, né? Mas, tipo, esse filme, ele é de 2015, lançado em 2015, feito em 2014, eu acho. E ele só chegou aqui agora, não sei porquê, essa semana, assim.
depois de ter passado o filme posterior dele e tudo. Bom, eu perdi dele. Tá, não. Quando ele foi lançado no Brasil, pelo menos a primeira vez, ele tava como a sombra de uma mulher, com um crase, sei lá. Uhum. E agora ele veio no cinema daqui como a sombra de duas mulheres. Aumentou. Podia ser o 2, né? A sombra... a continuação. A sombra de duas mulheres, a revolução dele. Em Portugal eu acho que ele tá como a sombra das mulheres, assim, solto. Mas o Garrel, ele chega a comentar um pouco sobre o título do filme. Nessa entrevista o cara pergunta, é uma entrevista pro Libération, um jornal francês. E aí o cara que tá entrevistando ele pergunta sobre o título e ele fala, eu nunca dou um título assim, de um jeito deliberado, querendo explicar nada. Então ele surge de um jeito meio inconsciente, mas eu sei que as pessoas vão perguntar e às vezes eu penso sobre diversas interpretações. E daí ele fala de uma das interpretações que ele achou que era uma boa de anotar e que aí ele fala que ele escreve meio que um poeminha que ele diz, não vou botar isso no filme porque no cinema a poesia tem que aparecer de outro jeito, sei lá. Enfim, vou resumir um pouco o que ele fala nessas frases, que é tipo, que às vezes, sei lá, essa sombra da mulher que ele fala é um pouco como a sombra de uma nuvem que em um dia assim que de repente a sombra vai ficar em cima de ti, vai passar, tu não vai ver que tu tá embaixo dessa sombra, e aí de repente a sombra passa e é aí que tu percebe que tinha uma sombra de uma nuvem, que é um pouco como, sei lá, esse amor que, sei lá, uma mulher pode te dar, ou sei lá, enfim, que às vezes, que é um pouco o que acontece no filme, assim, né, dele, tipo, sentir um pouco pela falta também, esse amor, assim, né, sei lá. Enfim, do jeito que ele escreve tá muito mais bonito, assim, mas é só pra dar a entender um pouco. Que após eles terminarem, que realmente a falta se faz presente. Que, um pouco isso também, Mas uma coisa também que assistindo o filme eu fiquei um pouco encucado é que uma hora a Elizabeth some, né? Tipo, sim. Ela conta que a Manon traiu e acho que tem mais uma cena depois disso com os dois. Sim. O que aconteceu, assim? Eles rompem, né? Sim, mas eu queria ver, às vezes, ou saber mais dela. Não sei, parece um personagem tão central também. Sim, mas é muito doido, né? Porque eles só se encontram dentro da casa dela, assim, né? Tipo, e ele no fim, na última cena que eles têm juntos, ele tá tipo num mal-estar, assim, de estar ali. E daí ela que parece ser a mulher da libido, já que a gente comentou disso, assim, né? De, tipo, ela chama ele, assim, pra, sei lá, encostar nele e tal, e ele tá meio, eu não aguento mais ficar nesse quarto e tal. Você só pensa nisso. E daí, enfim, ele fala que ela tá, tipo, vampirizando, ela fica puta, e ele fala, tudo bem, já acabou. Sim. E aí... Eu acho que até faz super sentido, porque é logo depois que a Manon encontra o amante dela na rua, termina a cena falando c'est fini. Sim. E aí no final dessa cena da Elizabeth com o Pierre, ele fala c'est fini e vai embora, sabe? Depois dessa separação dele e da Elizabeth, o que a gente tem no filme são momentos da Manon sozinha e dele sozinho. Manon sozinha, ele sozinho, até que um ano depois eles se reencontram, assim. E é muito sintetizado, assim, né? Tu não vê mais a Elizabeth, o que tu vê dos dois são pequenas cenas da solidão deles que deveria dar conta dessa falta que um sente do outro. A Manon ouvindo um sexo no apartamento. Sim, vizinho, isso é tipo um pesadelo, assim, né? Não sei, agora pensando junto com vocês, assim, tu falou que sente falta de saber o que acontece com a Elizabeth, né? Acho que o filme poderia também explorar mais um pouco a relação de trabalho dos dois, assim, né? Tipo, isso poderia ser uma coisa mais importante no filme. A necessidade que um tem do outro pra trabalhar e criar e tal, não sei. Assim, o sumiço da Elizabeth é meio que vontade
boba minha de ver mais da atriz atuando. Mais Elizabeth. Mas faz sentido na construção do filme, assim. Eu acho que o estilo de contar a história é de não deixar arestas mesmo. Sim. Né? Então não é de... É de botar o mínimo possível. Então, sim, daquele ser fininho é o suficiente pra... Até por isso eu não sinto tanta falta da relação de trabalho deles que tu falou, assim, né? Tem, assim, isso é um pouco tematizado nos diálogos da Manon com a mãe dela, né? Tipo, dela falar de... trabalhar com o homem que tu ama, isso é muito bom. E, tipo, ele é muito talentoso, eu sei e tal. E a mãe... mas ele só pergunta as coisas pras pessoas. Assim, porque é documentarista, né? Tipo, daí ela fala um negócio, não, mas ele sabe ficar quieto na hora certa, né? Isso é engraçado. Mas depois que eles rompem, a mãe vai lá e fala com ele, assim, que gosta dele. Né? Sim, é verdade. Assim como ela tinha falado pra Manon um pouco antes que ela gostava do cara anterior. Mãe é sempre assim, ela sempre gosta do último relacionamento. Quando termina, ela gosta da pessoa. Mas tem até um pouco... Tem um pouco eles vendo imagens, né? E tipo... Entrevistando o cara. Quando eles vão entrevistar um pouco... Mas a entrevista realmente eles ouvindo, né? Você não vê muita... Na verdade, o Pierre mesmo não fala nada, né? É a Manon que fala, tipo, tu sabe por que o Pierre quer fazer esse filme e tal. Ali eu senti que ela já mostra um pouco a importância dela, assim, né? Sei lá. Sim. Não, ao mesmo tempo na edição parece que é ela que tá trabalhando, assim, não ele, assim, né? Não, com certeza. Eu não vi o filme no cinema e eu acho que isso prejudica bastante a recepção. Isso. Não pela janela, que é uma coisa óbvia e tal, mas, sei lá, o cinema do Garrel ser um cinema mais poético, eu acho que a tela grande... faz perceber mais isso. Então, o Amante por um Dia acho que cresceria provavelmente no cinema pra mim, e eu não gostei tanto do filme. E esse eu consegui receber mais facilmente porque ele tem a lógica da dramaturgia e tal, da informação, da administração da informação, né? Que vendo numa tela pequena tu recebe isso com clareza, né? Eu tinha comentado isso antes da gente começar, né, de ter visto no cinema, assim, e a gente tem falado um pouco disso, de o que tu coloca agora, de talvez ter gostado dele porque tu vê ali a construção dramática, mas eu acho que ainda assim no cinema o filme ganha. Porque mesmo a gente tendo apontado isso de ele valorizar mais do que em outros filmes a ação dramática, assim, o desenvolvimento dramático, no cinema tu percebe que tem coisas que são de uma espontaneidade que tu não consegue ver numa tela menor, assim. Eu percebi isso hoje vendo na televisão, logo no início já dava pra ver que é quando ele vai carregar os filmes pra ela e tem aquele longo plano num traveling, assim. E no cinema dava pra ver muito ela olhando o tempo todo pra ele, o sorriso, o rosto dela e tal. E na televisão tu já não tem muito essa relação que o cinema te mostra. Numa tela menor tu percebe as relações mais grandes das ações, os grandes traços do filme, e no cinema tu percebe que tem uma coisa aí de alguém que tá trabalhando com atores que estão com planos também dentro, com planos mais longos, atores que estão envolvidos na cena e tal. Com a própria distância da câmera para os atores, assim, né? Que tem a ver com isso. Bom, um filme que fosse mais pensado para TV podia simplesmente dar um close para mostrar a atriz olhando pro cara, né? E ele não quer fazer isso, assim, ele quer pegar aquele momento e a naturalidade que tem no olhar dela ali, né? Eu acho que esse filme, pra mim, o que me faz gostar dele, apesar de ser, sei lá, mais direto, perto de outros filmes do Garrel, é justamente essas micro coisas que estão ali e que acho que o cinema que faz ver, assim, né? O final também, agora conversando com vocês, ganhou uma dimensão um pouquinho diferente, falando um pouco
de como ele só faz um take e essas coisas, e o Victor meio que falou, o ator meio que morde ela. Tipo, e dá essa impressão que realmente esse Viggo Mortensen em francês, talvez no take único que eles fizeram, deu uma mordida ali, e eles saiu do papel e, desculpa, te mordi. E o Garrel falou, não, vou terminar o filme nisso mesmo. Dá um brilho, assim. Sim. O Viggo Mortensen e Daniel Craig. Quem mais? Mas acho que é isso. Conversamos sobre o segundo filme do Garrel esse ano. Talvez filme tomara de 2015. que venha. Sim. Tomara que venham outros, porque eu gosto da carreira dele, mas você falou. Vocês falaram que. E eu acho que concordo que esse talvez seja o pior filme dele. Dentre os que eu vi. Pra mim, sem eu dúvida. acho que é. Pelo menos dentro aí dessa suposta trilogia, eu acho que é o que eu menos gosto. Eu revi o filme hoje O filme é um filme ainda anterior a esse. Recomendamos. Ou pelo menos o André recomenda. E o Victor também, porque eles assistiram. Como assim recomenda? Eu não recomendo nada. Então não assistam nada. Eu ao contrário, eu recomendo tudo. Sim. A gente ainda, Mesma coisa. A gente ainda tá em mente de fazer o filme da Lucrécia Martel, o Zama, Mas assim eu que acho que aparecer não vai uma ser pra oportunidade próxima, né? de assistir. Mas o próximo programa de fato ainda é um mistério para todos. E acho que obrigado pela presença dos senhores, obrigado por nos assistirem. E esse foi mais um episódio do A Conversação. E é mais engraçado que a esposa dele parece que tá nem aí, né? Ela vai lá, fica falando no meio, vai pegar umas coisas. Ela fica oferecendo biscoito pra eles. Eu até fiquei pensando depois, será que ela sabe que ele tá mentindo, então, né? acho que Então, rola um pouco tentando sabotar ele. Rola um impulso dela ali, parece, né? De novo, com essa história inventada. Sim. Os moleques ainda levam a sério essa porra. O Júlio que gosta de contar de uma vez da Copa que ele tava tendo aula com o Pomer. E aí que o Pomer falou, então acho melhor a gente começar a aula, acho que um pouco mais, acho que era mais tarde ou mais cedo, não sei o quê, porque poder ver o jogo do Brasil, né? Aí alguém falou, professor, eu não posso. Aí ele, não, mas aí você pega o assunto com os seus colegas, não sei o quê.